Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre os termos constitutivos da oração. É uma aula para o 8º ano e eu me chamo Paula Karine Dantas. E peraí, quem são esses termos constitutivos da oração? Primeiro, eu vou falar sobre o que é uma oração. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, não. A oração em língua portuguesa é todo enunciado que se organiza em torno de um verbo, né? Então, aqui em relação à oração, quem são esses termos constitutivos? Iremos falar sobre o sujeito e iremos falar sobre o predicado. Mas quem é o sujeito? Olha o que o livro de vocês fala em relação ao sujeito. Sujeito é o ser ou a coisa sobre o qual declaramos algo. E quem é o predicado? O predicado é algo que declaramos sobre o sujeito. Ok, pessoal, então nós já sabemos o que é sujeito e o que é predicado. Claro, na verdade você já sabe o que é sujeito e predicado porque vocês já falam sobre ele, desde lá do ensino fundamental 1. Só que nós iremos também analisar, por exemplo, alguns termos que podem modificar o sentido, indicando circunstância, ou acrescentar uma característica, ou até mesmo completar o sentido. Por exemplo, observem nessa frase, nessa oração. Na última semana, eu trabalhei muito. Olha só, aqui, por exemplo, na última semana, nós temos um adjunto adverbial que indica uma circunstância de tempo e esse adjunto adverbial, ele irá acrescentar informações, dar mais informações ao que se fala aqui no texto, né, na base do enunciado. Outra questão, olha outro adjunto adverbial, né, que indica intensidade, né? Esse advérbio aqui indica intensidade, ou seja, acrescenta mais informações ao verbo trabalhar, essa informação básica dessa oração aqui. Vou dar outro exemplo, com outros elementos. Olha só. A bela garota dança mal. Ela é bonita, mas dança, enfim. Observem aqui dentro do sujeito, né? Então aqui nós temos, por exemplo, um sintagma nominal, porque são palavras, são substantivos ou palavras que têm um valor de substantivo. Então aqui, por exemplo, bela é um adjunto adnominal, né? Que dá mais informações a respeito do núcleo do sujeito garota. Nós também temos aqui outro adjunto adnominal, né, que é um artigo definido que informa, por exemplo, o gênero, né, feminino ou o número singular, né? E aqui nós temos o predicado, novamente um advérbio, nesse caso de modo, indicando como essa garota dança. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é em relação aos complementos, né, aos complementos. Por exemplo, quando eu falo que eu gosto de dançar. Olha só, eu tenho um sujeito, né, um sujeito simples, eu, e aqui nós temos todo um predicado. Só que olha só, aqui eu tenho o verbo gostar, né? E depois do verbo gostar, e se eu falar só eu gosto, o que acontece? Essa oração vai ficar sem sentido. Então, eu preciso de um complemento verbal para que essa oração tenha um sentido completo. Então, aqui nós temos um complemento verbal que é o objeto indireto. Por que o objeto indireto? Porque o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. E aqui nós temos o predicado, que é o predicado. Olha só,
precisa de preposição, então aqui nós temos um objeto direto. Então esse capítulo 5 fala sobre o sujeito, o predicado, os termos que modificam, os termos que indicam circunstância, no caso do advérbio, ou, por exemplo, dão característica, dão mais informações, no caso, por exemplo, do adjunto adnominal. Então, pessoal, vou colocar aqui mais outro exemplo no quadro. Olha só, eu tenho a necessidade de dançar. Observem aqui que de dançar completa o verbo tenho? Não. Completa o substantivo a necessidade. Se eu tirar a palavra de dançar, né? Eu tenho necessidade de quê? Então, nesse caso, nós temos aqui um complemento nominal. No caso, não é um complemento verbal, é um complemento nominal, porque a necessidade aqui, ó, é um substantivo. Outro exemplo, agora eu vou dar um outro exemplo de complemento verbal. Olha só. Eu li o livro. Então aqui, olha só, o livro eu li. Lê o quê, professora? O livro. Olha só como essa expressão completa esse verbo transitivo direto. Então essa expressão é o objeto direto. Então esse capítulo, pessoal, ele faz uma revisão do que vocês já viram anteriormente. Vocês já estudaram sujeito, predicado, os complementos verbais, os complementos nominais, os modificadores, né? Então aqui vocês irão encontrar exercícios em que vocês precisam identificar o sujeito, né? Identificar a palavra mais importante do predicado, seja nominal ou seja verbal, identificar a circunstância que o adjunto adverbial expressa. Fico com vocês aqui, capítulo 5, encerrado. Até a próxima, capítulo 6.